Bom, vamos dar início então ao processo de capacitação de correspondente bancário. E aí nós vamos começar falando sobre produto, né? Não tem como você falar da antecipação do saque aniversário sem entender o que é o FGTS, tá? Então vamos voltar um pouquinho aqui na história para entender um pouco mais. O FGTS, ele foi criado em 66. Ele entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 67. E ele funciona como uma reserva de dinheiro, oferecendo uma segurança em situações específicas do trabalhador, né? Então, ou seja, ele foi feito para ser uma poupança forçada, né? Uma garantia ali do trabalhador em momentos de desemprego, tá? O FGTS, né, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele por ser uma poupança compulsória, né, ser uma reserva obrigatória, ele naturalmente, quando é criado uma conta de FGTS, essa conta ela é criada na modalidade saque e rescisão, né, que é o comum, né? Todo trabalhador, quando ele trabalhou pelo menos uma vez na vida dele de carteira assinada, ele teve ali a sua conta de FGTS aberta, né? Então, como padrão, né, a Caixa Econômica Federal ela deixa essa conta na modalidade saque e rescisão. Para você fazer a operação de crédito, você precisa mudar essa categoria para a modalidade saque aniversário, tá? Então essa é a primeira etapa, é mudar a modalidade do FGTS do teu cliente de saque e rescisão para saque aniversário. Quem faz isso é o próprio cliente no aplicativo do FGTS. Mas esse é o primeiro passo, né? E agora você vai entender um pouquinho, né? A gente viu até aqui o que é o FGTS e qual a modalidade padrão dele. Agora a gente vai entender o que é a antecipação do saque aniversário do FGTS. Todo cidadão, quando muda a modalidade para a modalidade saque aniversário, esse cidadão vai poder movimentar parte do saldo disponível na sua conta do FGTS. A Caixa Econômica Federal aplica uma tabela que vai de 5 a 50%, onde, dependendo da faixa de saldo disponível na conta do FGTS, a pessoa vai poder fazer um determinado saque lá do valor que está disponível. A antecipação do saque aniversário é a antecipação desses saques. Esses saques aniversário eles podem acontecer uma vez por ano, no dia do aniversário do cidadão. Então é por isso que o nome é saque aniversário, porque só pode ser sacado no dia do aniversário da pessoa. Porém, os bancos criaram esse produto, que é a antecipação do saque, porque o banco antecipa de 10 a 12 anos do valor que está disponível lá na parcela anual. Então vamos imaginar que eu tivesse R$ 100 para sacar em cada parcela do meu FGTS. Ao longo de 10 anos, eu teria então R$ 1.000 para sacar. O que o banco faz é antecipar esse valor na íntegra, né, e depois a pessoa vai pagando anualmente com as parcelas que são descontadas do próprio fundo. Eu vou explicar um pouquinho mais essa questão do pagamento mais para frente. Mas você precisa saber que a antecipação do saque aniversário nada mais é do que a antecipação dos saques futuros, quando na modalidade de saque aniversário. Vamos falar sobre os diferenciais desse produto. Gente, a antecipação do saque aniversário é um produto de crédito que tem um pagamento muito rápido. Após a assinatura do contrato, o pagamento cai na conta da pessoa que solicitou o empréstimo em poucos minutos. A gente está falando aí talvez uns 10 minutos ou menos que isso ainda. Então o pagamento é muito rápido. E as parcelas são anuais. Eu costumo dizer que quem faz o empréstimo do FGTS não precisa se preocupar em pagar o empréstimo. Por que eu falo isso?
porque as parcelas elas são descontadas do fundo de garantia da pessoa que está parado lá no aplicativo do FGTS dela. E essas parcelas são descontadas uma vez por ano no dia do aniversário dela. Então a pessoa não precisa se preocupar em pagar esse empréstimo, porque o próprio valor que ficou retido lá no FGTS vai servir para esse pagamento. É um produto que aprova negativados. Então a pessoa pode ter protesto, pode ter negativação de qualquer jeito. Não importa, a pessoa ela vai receber ali o empréstimo que ela está solicitando. Tá? E também existe uma facilidade muito grande na tomada de crédito, porque a pessoa ela pode solicitar esse empréstimo sem precisar sair de casa. É um processo 100% digital, feito ali mesmo através do celular da pessoa. Então é muito prático e muito simples. A pessoa não precisa sair de casa, ela não precisa ir até uma agência, nada disso. Ela faz tudo digitalmente. Existe a garantia bancária da Caixa Econômica Federal. Então, é um tipo de empréstimo antifraudes, né? Então, é totalmente seguro, é feito via aplicativo mesmo do FGTS. Então, o próprio cidadão ali vai fazendo a operação, vai liberando os acessos para consulta e ele mesmo tem a possibilidade ali de assinar o contrato através do próprio celular. Então o cidadão ele faz isso de forma muito autônoma. Isso dá garantia para ele de que não se trata de uma fraude, de que é um processo realmente validado pela Caixa Econômica Federal. E para nós que somos vendedores, um benefício muito interessante desse produto é que a comissão ela é imediata. Então você vendeu e logo em seguida você já ganha comissão. É muito bom isso para quem trabalha com vendas. Uma dúvida muito frequente, né, para as pessoas que nunca fizeram essa operação de crédito antes. Você basicamente vai atender dois tipos de pessoas. Você vai atender aquelas pessoas que em algum momento já pediram o empréstimo do FGTS, o que nós chamamos de tomadores de crédito, e também você vai atender aquelas pessoas que nunca fizeram uma operação de crédito. Essas pessoas que nunca fizeram uma operação de crédito, elas têm bastante dúvidas. E uma das dúvidas que elas têm é a respeito do saldo bloqueado. Não existe o bloqueio total do saldo, existe o bloqueio do valor necessário para cobrir as garantias de empréstimo. Então, quando a pessoa pede, por exemplo, 10 mil reais, ela vai ter um valor bloqueado de 20 mil reais. Então, se a pessoa teve 20 mil reais bloqueado e ela tem um saldo total disponível de 50 mil, quer dizer que ainda sobra 30 mil reais para ela poder movimentar de qualquer outra forma. Então, não acontece o bloqueio do valor integral, existe o bloqueio do valor necessário para a cobertura do empréstimo. Agora, se o cidadão vai lá e saca o valor total, aí realmente ele vai ter o valor total bloqueado. Tá? Outra questão sobre essa questão de bloqueios, tá? Existe um bloqueio da modalidade do FGTS. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela estava no saque rescisão, mudou para a modalidade do saque aniversário e fez o empréstimo. Ela não consegue nos próximos 2 anos voltar para a modalidade rescisão. Ela tem que aguardar 2 anos. Se nesse período de tempo ela for demitida, por exemplo, ela só vai conseguir sacar a multa dos 40% do FGTS dela. O restante ela não vai conseguir movimentar por conta dessa questão da mudança de modalidade. Vamos falar um pouquinho das taxas, tá, gente? Para vocês entenderem como que funcionam as taxas. Gente, todas as taxas ou tarifas que são cobradas, elas são reguladas pelo Banco Central. E nós chamamos essa operação de uma operação de crédito estruturada. Ou seja, é uma operação legalizada. Então, ela tem que ter a emissão da CCB, que é a Cédula de Crédito Bancária. Isso é uma obrigatoriedade estipulada pelo Banco Central. Então, quando o cliente recebe o contrato para assinar, ele tem lá, no meio do contrato, ele vai ter a CCB,
que é uma espécie de uma tabelinha que vem um resumo de toda a operação dele. E nessa CCB vai ter lá escrito todas as taxas, tarifas e tudo mais. E eu vou explicar para que vocês entendam o que é cada uma dessas taxas. TC ou TAC, ou ainda chamada de seguro, é a taxa de cadastro. É uma taxa que os bancos cobram para inserir os dados do tomador no sistema bancário. Então, essa taxa ela só pode ser cobrada uma única vez a cada 90 dias. Porém, quando ela muda a nomenclatura de TAC para seguro, ela pode sim ser cobrada a cada nova operação, mesmo que dentro dos 90 dias. Então, a TAC ou TC ou ainda seguro é uma das taxas autorizadas aí pelo Banco Central. A outra taxa que incide é a CET, que é o custo efetivo total, que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nessa operação de crédito. A IOF, ela é o imposto sobre operações financeiras e é um imposto federal pago por pessoas físicas e também por pessoas jurídicas em qualquer operação financeira. Também existe a taxa de juro. A taxa de juro hoje ela tem um teto regulado pelo governo federal, que é de 1,79%. Em alguns sistemas você vai encontrar 1,8%, mas é porque está arredondado aí, né, a casa decimal. Um detalhe interessante sobre o mercado é que alguns bancos têm uma narrativa comercial onde ele aborda dizendo que a taxa de juro dele é menor de 1,79. Então tem bancos cobrando 1,30, 1,5. Só que quando o banco faz isso, ele tira a diferença da cobrança dele na TC ou na TAC, né? Que é aquela taxa que nós acabamos de ver. Então o banco ele nunca vai sair perdendo, ele sempre vai cobrar a taxa de um jeito ou de outro. Então taxa de juro menor é só um apelativo comercial. O que importa é quanto vai sobrar para o cliente, quanto que ele vai conseguir tirar de empréstimo no final. É isso que importa, né? Vamos falar aqui também sobre as regras, tá, gente? Então vamos lá, vamos abordar sobre as questões legais, éticas e boas práticas para a atividade de correspondente bancário. Primeiro, você precisa ter foco no cliente. Então você tem que entender que o teu cliente ele está ansioso, ele está com uma situação de urgência e geralmente eles estão com problemas financeiros graves. Então tenha paciência, né? Tenha empatia, entenda a situação pela qual o teu cliente está passando, tá? Isso é muito importante. E jamais minta, né? Quando questionado sobre taxas, parcelamentos, valores ou qualquer outro detalhe, fale a verdade, porque todas as informações referentes a esse empréstimo são de domínio público. Elas estão divulgadas ou no portal da Caixa Econômica Federal ou no Banco Central. Então, mentira tem perna muito curta nesse caso. E nunca diga que você é funcionário como gerente operacional do banco ou diretor de operações do banco. Nada disso. Você é um correspondente bancário, tá? Então você atua em prol de um determinado banco. É isso que você faz. Então não diga que você é funcionário do banco, mas sim que você é correspondente bancário. Sobre a questão de taxa extra, tá? Existem algumas pessoas que cobram uma taxa extra, né, com a alegação de facilitar a aprovação de crédito, ou às vezes somente com a alegação de que a pessoa está ali fazendo o trabalho, né, de consulta e aprovação de um CPF. Gente, qualquer tipo de cobrança de taxa extra é crime, tá? E é um crime tipificado em dois códigos. No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, e no artigo 171 da Lei Penal 2848. Então é crime de estelionato. Aqui nós não vamos ser
flexíveis com esse tipo de situação. Se nós tivermos conhecimento de que um correspondente bancário que nós formamos aqui está cobrando taxa extra de algum cliente, vai acontecer o descadastramento imediato da promotora e a revogação dos seus acessos junto ao banco. Então não faça isso, porque você vai sofrer sanções disciplinares.